É 9 de fevereiro de 1999. Um homem caminha pelo Lincoln Park, em Baltimore, quando nota algo saindo da terra. É um braço humano. O corpo de uma jovem está parcialmente enterrado em uma vala rasa. A vítima é identificada como Hae-Min Lee, 18 anos, estudante do último ano do Woodlawn High School. Ela havia desaparecido 27 dias antes, em 13 de janeiro de 1999. Hae era filha de imigrantes coreanos. Ela trabalhava em meio período, tirava notas altas e tinha planos de entrar para a faculdade. Seus amigos a descreviam como responsável e pontual. No dia 13 de janeiro, Hae deveria buscar sua prima pequena na escola após as aulas. Ela não apareceu. A prima ficou esperando. Ninguém sabia onde Hae estava. Na mesma noite, a família de Hae registrou o desaparecimento na polícia do condado de Baltimore. A mãe, Yoon Kim, afirmou que a filha jamais teria abandonado a prima sem avisar. Por 27 dias, a polícia não encontrou rastro de Hae. O carro dela, um Honda CRX, foi localizado em um estacionamento a poucos quilômetros do Woodlawn High School. Hae não estava lá. Em 9 de fevereiro, o legista do condado realiza a autópsia. A causa da morte é estrangulamento manual. As marcas no pescoço de Hae indicam que ela foi morta pelas mãos de outra pessoa. Dias após a descoberta do corpo, a polícia recebe uma ligação anônima. A voz masculina aponta um nome. Adnan Syed, 17 anos, ex-namorado de Hae. Os detetives William Ritz e Gregory McGillivray assumem a investigação. Adnan Syed era um estudante do Woodlawn High School. Filho de imigrantes paquistaneses, jogador de futebol americano e membro da equipe de atletismo. Colegas o descreviam como popular e tranquilo. Em fevereiro de 1999, Adnan Syed é preso e acusado do assassinato de Hae-Min Lee. Ele nega qualquer envolvimento até hoje. A pergunta que Baltimore nunca conseguiu responder com certeza. Ele fez isso? Em fevereiro de 1999, a polícia de Baltimore não tinha provas físicas conclusivas contra ninguém. O caso dependia de testemunhos. Foi então que o nome de Jay Wilds surgiu. Jay Wilds tinha 19 anos e era conhecido de Adnan Syed. Ele não frequentava o Woodlawn High School, trabalhava em uma loja de vídeo e não tinha ficha criminal relevante. No dia 26 de fevereiro de 1999, os detetives William Ritz e Gregory McGillivray interrogaram Jay Wilds pela primeira vez. Jay disse que Adnan havia ligado para ele em 13 de janeiro e anunciou: "Eu matei Hae." Depois, pediu ajuda para enterrar o corpo. Jay afirmou que ajudou Adnan a enterrar o corpo de Hae no Lincoln Park, naquela mesma noite. Ele descreveu o local com detalhes. A polícia considerou o depoimento crível o suficiente para continuar. O problema era que Jay foi interrogado 3 vezes ao longo da investigação. A cada depoimento, detalhes mudavam. Os horários mudavam. O local onde Jay afirmou ter visto o corpo de Hae no porta-malas mudou. No primeiro depoimento, Jay disse que o trunk pop, o momento em que Adnan abriu o porta-malas para mostrar o corpo, aconteceu em uma rua chamada Edmondson Avenue. No segundo depoimento, o local era diferente. No terceiro, diferente de novo. Apesar das contradições, a promotoria decidiu usar Jay Wilds como principal testemunha. Em troca do depoimento, Jay recebeu imunidade processual. Ele não seria acusado de cumplicidade no assassinato. Em 28 de fevereiro de 1999, 6 semanas após o desaparecimento de Hae, Adnan Syed foi preso. Ele tinha 17 anos. Foi detido na escola durante as aulas. Adnan foi indiciado por assassinato em primeiro grau, sequestro e roubo. A família contratou a advogada Cristina Gutierrez para a defesa. Gutierrez era conhecida em Baltimore por seus julgamentos agressivos. O primeiro julgamento começou em outubro de 1999. Terminou em nulidade.
A juíza declarou mistrial depois de um conflito direto entre Cristina Gutierrez e o juiz do caso. O julgamento teria que recomeçar do zero. O segundo julgamento começou em janeiro de 2000. Durante o processo, surgiu uma informação sobre o álibi de Adnan. Uma colega chamada Asia McLean afirmou que estava com ele na biblioteca do colégio no horário do crime. Cristina Gutierrez nunca investigou esse testemunho. Em 25 de fevereiro de 2000, o júri condenou Adnan Syed em todas as acusações. Em junho do mesmo ano, ele recebeu a sentença: prisão perpétua mais 30 anos. Adnan tinha 19 anos na data da sentença. Em fevereiro de 1999, a polícia interrogou Jay Wilds, colega de Adnan, no Woodland High School. Jay afirmou que ajudou a enterrar o corpo de Hae Min Lee no Licking Park. O depoimento de Jay mudou múltiplas vezes. A versão sobre o horário, o local e os detalhes do enterro foi alterada em cada entrevista com os investigadores. Em 28 de fevereiro de 1999, 6 semanas após o desaparecimento de Hae, Adnan Syed foi preso. Ele tinha 17 anos e era menor de idade. A família de Adnan contratou Cristina Gutierrez, uma advogada conhecida em Baltimore por casos de alto perfil. Os honorários somaram dezenas de milhares de dólares. O primeiro julgamento começou em outubro de 1999. Terminou em nulidade. O juiz declarou mistrial após conflito direto com Cristina Gutierrez sobre conduta processual. O segundo julgamento começou em janeiro de 2000. Uma testemunha chamada Asia McLean afirmou ter visto Adnan na biblioteca do Woodland na tarde de 13 de janeiro. Cristina Gutierrez não a chamou para depor. Jay Wilds depôs durante o segundo julgamento. Ele foi a única testemunha que colocou Adnan diretamente na cena do crime. Não havia evidência física que conectasse Adnan ao assassinato. Em 25 de fevereiro de 2000, o júri condenou Adnan Syed em todas as acusações: assassinato em primeiro grau, sequestro e roubo. A deliberação durou menos de 2 dias. Em junho de 2000, Adnan recebeu a sentença: prisão perpétua mais 30 anos. Ele tinha 19 anos. Adnan foi transferido para o sistema prisional do estado de Maryland. Cristina Gutierrez perdeu a licença para exercer a advocacia em 2001, acusada de má conduta profissional em outros casos. Em outubro de 2014, a jornalista Sarah Koenig lançou o podcast Serial pelo programa This American Life. O primeiro episódio examinou o caso de Adnan Syed. Em semanas, o programa se tornou o podcast mais rapidamente baixado da história até aquele momento. O Serial foi ouvido mais de 68 milhões de vezes. O caso de Adnan Syed deixou de ser um processo criminal obscuro em Baltimore e se tornou um debate global sobre justiça, memória e prova. O Serial transformou ouvintes comuns em investigadores amadores. Fóruns online passaram a analisar cada detalhe do caso. Centenas de milhares de pessoas debatiam as evidências. Rabia Chaudhry era amiga da família Syed há anos. Foi ela quem levou o caso a Sarah Koenig. Em 2015, Chaudhry lançou o podcast Undisclosed para continuar a investigação. O Undisclosed identificou uma testemunha ignorada pela defesa. Asia McLean afirmou ter visto Adnan na biblioteca do Woodlawn High School no dia do crime. Ela havia escrito cartas sobre isso em 1999. Cristina Gutierrez nunca entrou em contato com Asia McLean. O álibi da biblioteca nunca foi apresentado ao júri. Em 2015, Asia McLean assinou uma declaração juramentada confirmando o que havia visto. Em 2016, a Suprema Corte de Maryland ordenou uma nova audiência. A base era a falha de Gutierrez em investigar o álibi de Asia McLean. Era a primeira abertura real para Adnan em 16 anos.
Em junho de 2016, a juíza Marilyn Martin Welch anulou a condenação de Adnan. A decisão citou assistência jurídica ineficaz. O estado de Maryland imediatamente recorreu. A batalha legal durou anos. Em 2019, o Tribunal de Apelações de Maryland reverteu a anulação. Adnan continuou preso. A família Sayed recorreu à Suprema Corte de Maryland. Investigadores independentes examinaram os registros de torres de celular usados no julgamento. Um especialista da AT&T havia incluído um aviso no topo dos registros. O aviso dizia que dados de chamadas recebidas eram não confiáveis para determinar localização. A promotoria havia usado justamente as chamadas recebidas para colocar Adnan no Leakin Park. Esse era o ponto central da teoria do caso. O aviso da AT&T nunca foi revelado à defesa. Em setembro de 2022, o promotor Thiru Vignarajah e a equipe da Unidade de Revisão de Condenações do Condado de Baltimore concluíram uma investigação independente. Eles identificaram 2 outros suspeitos que nunca foram investigados em 1999. Em 19 de setembro de 2022, a promotoria pediu ao tribunal que anulasse a condenação de Adnan Sayed. O juiz concordou. Após 23 anos, Adnan deixou o tribunal em liberdade. A família de Hae Min Lee não estava satisfeita com a decisão. Em setembro de 2022, a Unidade de Revisão de Condenações do Condado de Baltimore concluiu uma investigação de 2 anos. O relatório identificou 2 suspeitos alternativos que nunca haviam sido investigados pela polícia em 1999. Os nomes dos suspeitos não foram tornados públicos. A promotoria informou que um deles havia ameaçado Hae Min Lee antes de sua morte. O outro tinha histórico de violência contra mulheres. Em 19 de setembro de 2022, a promotoria formalizou o pedido de anulação da condenação de Adnan Sayed. O juiz deferiu o pedido no mesmo dia. Adnan saiu do tribunal em liberdade após 23 anos preso. A família de Hae Min Lee reagiu com indignação. A mãe, Yong Lee, e o irmão Yong Lee Jr. contestaram o processo. Eles argumentaram que não receberam notificação adequada antes da audiência de anulação. O irmão de Hae Min Lee publicou uma declaração. Ele escreveu que a família foi informada de que teria 30 dias para se preparar. A audiência aconteceu 2 dias depois. Ele descreveu a experiência como revitimização. A família de Hae recorreu ao Tribunal de Apelações do Maryland. O argumento central era a violação da Lei dos Direitos das Vítimas. Em março de 2023, o tribunal decidiu a favor da família. O Tribunal de Apelações reestabeleceu a condenação de Adnan Sayed em março de 2023. Adnan permaneceu em liberdade condicional durante os procedimentos legais seguintes. O caso voltou à estaca zero. Por meses, Adnan Sayed viveu em suspensão legal, nem condenado, nem absolvido. A promotoria ainda investigava os suspeitos alternativos. Nenhum foi indiciado. Em 2025, a juíza Jennifer Schiffer proferiu nova sentença no caso. Ela condenou Adnan Sayed ao tempo já cumprido. Na prática, ele não voltaria à prisão. Mas a condenação original não foi formalmente revertida. O caso permanece sem resolução definitiva. Ninguém foi condenado pelo assassinato de Hae Min Lee. Os suspeitos alternativos nunca foram indiciados. O crime completa 26 anos sem uma resposta judicial conclusiva. Hae Min Lee permanece sem justiça definitiva. Adnan Sayed está livre, mas carrega uma condenação que nunca foi plenamente revertida. E em algum lugar, talvez, a pessoa que realmente tirou a vida daquela jovem de 18 anos continua impune. Uma pergunta que assombra não apenas Baltimore, mas milhões ao redor do mundo que acompanharam esta história. A verdade, como o corpo de Hae, pode estar enterrada em um lugar que ainda não conseguimos encontrar. Se este caso levantou perguntas que você ainda quer discutir, deixe nos comentários o que você acredita que aconteceu. Curta o vídeo se ele chegou até você. Se inscreva no canal para acompanhar os próximos casos. A história de Hae Min Lee não termina aqui.